Essa parte de rico eu também não ia falar, porque eu não sou, tem boleto pra pagar lá em casa. Se eu, por exemplo, entrevistas de que o meu entrevistador tá respondendo, só aparece a minha cara assim. Por quê? Porque a outra câmera desligou. Então eu tentava fazer a junção. Quem fala assim, quando você vai ser quando crescer, eu vou ser comprador. Não existe, né? não existe, não. É E se existir, um a gente fala, não, vai fazer outra coisa. Mentira, não, mas até hoje... Pudesse dar um manual rápido de boas práticas para os fornecedores que querem ser estratégicos, quais seriam os 3 pontos? Nossa, que pergunta maravilhosa. Mentira que você me perguntou isso. Verdade. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um querido episódio do nosso LEDcast. Gente, hoje eu desafiei completamente a lógica. Meus amigos engenheiros, eletricistas, que estão acostumados a me ver, hoje sinto muito. Mas eu vou abranger o meu ciclo de amizade e hoje eu vou falar com os compradores. Sim, por que não? A nova temporada do LEDcast hoje eu vou causar, hein? Vocês se preparem. Então, eu resolvi trazer alguém especialista de compras, porque eu acho que os compradores merecem o nosso respeito e o nosso espaço, assim como os engenheiros. Tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Gente, o tema hoje é o poder das compras estratégicas, confiança e parceria em projetos de grande porte. É algo, assim, complexo. O pessoal que é de vendas me conhece, sabe? O que eu mais escuto aqui é: nosso negócio é complexo, vocês não vão entender. Eles vivem falando isso toda hora. Então, para descomplicar a nossa vida, eu trouxe ele, o Rui, do Café com Comprador, que eu fui audaciosa, vamos se dizer, quando eu fiz o contato. Eu falei, por que não? Tem tudo a ver. E se você não conhece o Rui, eu vou apresentar para vocês. O Rui Magalhães, ele é especialista em compras e suprimentos, uma trajetória sólida em empresas nacionais e internacionais, porque ele é rico, tá, gente? Desculpa, mas ele fala inglês, entrevista gente internacional. E eu estou nervosa, porque o Café com Comprador também tem podcast. Ele geralmente é o cara que entrevista. E hoje ele está sendo entrevistado. É isso. E ele também é fundador do Café com Comprador, da plataforma colaborativa que virou uma das maiores comunidades profissionais de compras do Brasil. Tá bom? O que mais? Exatamente. Não, tá ótimo. Tinha que ter um toque de marketing em cima. Porque se você falasse assim, Rui, se apresenta, eu jamais iria falar tudo isso que você falou. Essa parte de rico eu também não ia falar, porque eu não sou, tem boleto para pagar lá em casa. Mas ficou muito bom, é isso mesmo. Exatamente isso. E foi legal que no começo, quando você falou dos engenheiros, eletricistas, para a área de compras, esses são os nossos requisitantes internos. Verdade. Eles que solicitam os processos de compras para a gente atender eles. E quanto mais técnico e mais complexo, mais a gente tem que ter essa comunicação. Então, no Café com o Comprador, a gente sempre levanta a bandeira para o profissional de compras, que é: senta do lado do seu requisitante e vira um mini especialista no que ele sabe para você ajudar ele. Então, imagina vir um engenheiro, um eletricista pedindo algum tipo de produto específico, a gente que é comprador, meros mortais, fala, meu Deus, o que é isso? Senta do lado do cara, antes de mandar para o mercado, que às vezes manda para o mercado sem saber o que é e volta, vai e volta naquilo que o cara pediu, senta do lado dele. E é uma galera, é um estilo de profissionais que eles são super abertos a ensinar. Eu não conheço um eletricista que eu já sentei do lado, um engenheiro que eu já sentei do lado e falei assim, olha, você pode me explicar isso daqui que eu não tô entendendo? O cara dá uma aula. Eles adoram. Legal. Eles gostam. Eles gostam de dar aula. Eles vêm aqui e eles falam, gente, sejam mais curiosos. Exatamente. É o que a gente escuta. E é muito verdade que você falou. Um exemplo, a maioria dos contatos que a gente recebe, na maioria, chega direto ao comprador. Ele manda assim, o código, né? Quero um projetor à prova de explosão. Aí a vendedora fala assim, é zona 1 ou zona 2? Caramba, projetor à prova de explosão. Aí ele fala assim, não sei. Qual que é a diferença? Ou se não fala assim, não sei, manda as duas cotações. Isso! E às vezes o cara precisa de uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Senta do lado do cara, vai tomar um café, ó, vamos tomar um café e tira a dúvida, é simples. E eles estão lá abertos para isso, para realmente Gente, já deu para entender o quão foi necessária essa conversa. Já deixa o like aí. Já começou bem, né? Viu? Você vê que vai fazer muito sentido. Rui, vamos lá. Para começar, qual foi o momento da sua carreira
que você percebeu que compras não é só cotação, é uma estratégia e Legal, essa é negócios? uma ótima pergunta. Olha só, quando eu comecei em compras, primeiramente que a gente não se prepara para entrar em compras, a gente cai de paraquedas. Geralmente, o profissional de compras, ele caiu ali de paraquedas. E quando a gente inicia em compras, a grande maioria começa comprando dois tipos de categoria. São elas, escritório, material de limpeza. Então você começa comprando essas categorias. E aí, quando Ninguém fala assim: quando você vai ser quando crescer, eu vou ser comprador. Não tem não, não essa, existe, né? não existe, não. Isso é E se sempre um existir, a gente fala: acaso. "Não, não, vai fazer outra coisa". Mentira, não, mas até hoje não aconteceu. E aí, geralmente, compra essas 2 categorias. E aí que o comprador percebe o quanto ele tem que ser específico no escopo. Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Uhum. Vamos lá, parte de material de limpeza. Vai comprar um tipo de material, por exemplo, uma vassoura específica. Mas a vassoura é o quê? O que você vai limpar? Carpete, piso, tem vassouras específicas. Até produtos de limpeza para limpar móveis. Você vai limpar móveis, que tipo de móvel você vai limpar? É um móvel que você usa interno, região externa. Então você começa a falar assim: caramba, cara, não é só comprar, é o primeiro choque. Então o primeiro choque é, putz, não é só comprar, eu tenho que saber o que eu vou comprar. Até aí, beleza. Então, quando o comprador ele começa a se familiarizar com essas 2 categorias, ele compra tudo certinho, não deixa faltar, aí vai subir no desafio. Aí ele passa para itens de tecnologia, ele já começa a comprar um commodity mais específico, um cimento, papel, celulose. Aí o negócio começa a ficar mais específico. Mas na minha opinião, o comprador ele só entende realmente que não é somente a função comprar quando ele vê as consequências da compra dele, principalmente quando ele compra errado. E aí ele vê o impacto. Então, vou dar um exemplo quando você falou do eletricista, do engenheiro. O engenheiro fez uma solicitação, o comprador não sentou do lado dele para entender que aquele produto, foi lá, cotou, orçou mais barato, chegou para o engenheiro e falou assim: mas não é isso que eu pedi. E aí atrasa o projeto, e atrasa não sei o quê, e ganha multa no projeto, aí cai tudo em cima do comprador. Aí o comprador entende, cara, eu não posso só comprar. Então, assim, acho que o comprador entende essa importância quando ele vê a consequência do trabalho dele. Porque tem comprador que só fica ali na caixinha fazendo a compra dele, mas ele mal imagina que ele é responsável por gastar o dinheiro do caixa da empresa. Enquanto vendas tem que suar, sofrer para colocar a grana, compras está gastando. É aí que É. você entende, é aí que você fala, é quando você olha o todo. Então, é legal o profissional de compras não olhar só a caixinha dele, ele olhar o todo, porque o engenheiro já olha o todo, o engenheiro não só olha o dele, ele olha tudo, o projeto inteiro. O eletricista também faz isso. Um eletricista, antes de pedir qualquer coisa para compras, ele já tem uma planta do projeto, do porquê ele está pedindo. Às vezes ele pede com a medida totalmente bonitinho, o diâmetro do cabo, do fio, tudo bonitinho. Sim. Então é legal quando o comprador ele entende essa consequência, ele fala, putz, eu preciso ficar mais próximo do cara, deixa eu fazer parte. Eu faço Imagina, por parte exemplo, dessa cadeia, né? exatamente, exatamente. Quando ele entende, é senso de dono, eu digo, tá? Você não é o dono da empresa, mas você tem um senso de dono. Você vê o quanto que o seu processo impacta. Vamos colocar, por exemplo, no eletricista, no engenheiro. E se o eletricista ou o engenheiro eles errarem no desenho e pedir errado? Eles sabem o impacto. Por isso que eles são precisos. Quando você chega no engenheiro, no eletricista, ele sabe exatamente o que ele precisa, porque ele tem o desenho ali. Então, o comprador e profissional de compras ele tem que aprender exatamente com esse nível de profissionais. Então, na minha opinião, o comprador só percebe que não é só comprar quando ele vê as consequências da compra dele, e eu acho que geralmente cai a ficha para ele quando ele faz algo errado. Geralmente é assim que acontece nas empresas. Entendi. Você transitou por vários setores, né? Empresas nacionais, internacionais, construção e etc. O que essa diversidade te ensinou dentro aí da sua carreira? Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu demorei um tempo para aprender isso, mas eu aprendi que todos os países que são da origem do latim, que seriam países que falam português, espanhol, Uhum. francês, italiano, nós somos muito parecidos. Então, quando a gente vai entrar numa reunião, a gente bate um papo, a gente quer saber como tá a família, como é que foi o final de semana. Quando você fala do americano e do europeu, é muito focado. Você tá aqui para isso, a gente tem que falar sobre isso, porque você tá mudando de assunto, a reunião é sobre isso, é muito focado. Isso não é porque eles são ignorantes, nada disso, são Não, ótimas pessoas, cultura. é cultura deles. Então é legal que trabalhar em empresas fora me deu a flexibilidade de entender que, na verdade, hoje não existe o certo e o errado.
Existe o que é certo para você, errado para você, mas existe a flexibilidade de você se encaixar em algumas coisas. Então, por exemplo, um profissional de compras que ele tem um requisitante que é muito técnico, como um engenheiro, por exemplo, por que ele não pode sentar do cara e ser técnico também? Pelo menos para atender aquele requisitante. Poxa, porque se for um requisitante que é um pouquinho mais tranquilo, como por exemplo, o marketing é super tranquilo. Quando chega a requisição de marketing, marketing, por exemplo, aceita sugestão. Se marketing pede uma demanda para o comprador vem com a demanda e fala: Ó, eu tomei a liberdade de pegar outras sugestões, marketing fala: opa, vamos ver essas sugestões. O engenheiro não. Por que, que o comprador não pode flexibilizar para aquele momento? Então, trabalhar nessas áreas, elas, em áreas diferentes, países diferentes, me deu essa flexibilidade e eu entendi que, na verdade, o comprador ele tem que ser flexível o suficiente para que ele se encaixe no processo. Porque, querendo ou não, ele está gastando um dinheiro que não é dele, ele tem que justificar também esses gastos. E existe realmente o choque cultural. Então, eu confesso para você que desses países que eu trabalhei, assim, o brasileiro ele me apaixona. É muito legal. Porque o Ah, eu brasileiro você adoro tem gente que que gosta do ter. Brasil. É muito bom. Porque, assim, tem que ter um contato, tem que ter uma. Assim, uma transparência. Eu digo para você que das nacionalidades que eu já trabalhei, o que se parece muito com o brasileiro é um indiano. É Um indiano mesmo? você tem que visitar ele, tem que ir na casa dele, tem que conhecer a esposa, os filhos, depois você negocia. Então essa parte, essa proximidade que o brasileiro tem é uma coisa que me apaixona, é muito legal. E assim, muitas vezes as grandes negociações, elas não acontecem só por causa do preço. Acontece pela credibilidade também, sabe? Porque o fornecedor não é nada mais, nada menos que um braço ali de compras. Ele é um parceiro meu. Se der errado para ele, vai dar errado para mim, vai explodir a bomba. Então o cara é meu parceiro. E ter essa credibilidade, essa junção é bem legal. Tem muitas empresas que têm a parte do compliance que eles evitam um pouquinho isso. Mas eu acho que você tem níveis, sabe? Que você pode evitar. Sim. Mas Aham. assim, de uma forma geral, como brasileiro, a gente não pode jamais negar a nossa cultura. E a nossa cultura é pessoal. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de pegar na mão, a gente Eu gosta de gosto. bater papo, falar sobre série, falar sobre final de semana, é coisa nossa, sabe? Então, quando eu voltei, eu fiquei um tempo fora, quando eu voltei pro Brasil, eu meio que tentei ter essa postura igual os americanos, igual os europeus. Não deu certo, não tem como. É Brasil, é uma outra forma de tratar as pessoas, é um outro relacionamento. E eu gosto, porque eu percebi que, na verdade, a conexão ela acontece com relacionamento. É igual o vendedor. Vendas está muito assim. Vendas não só vende. Ele cria relacionamento para, consequentemente, com o relacionamento, ele vender. E o comprador é a mesma coisa. Ele começa a desenvolver o relacionamento, ele pega a confiança do requisitante, do stakeholder, da diretoria, da gerência, e aí sim ele consegue o protagonismo na área de compras. É tudo relacionamento. Mas eu demorei para descobrir isso que eu estou falando. Eu demorei uns 5 anos para cair a ficha, sabe? Depois que cai a ficha, você vê que é exatamente assim que funciona o mercado. E não é só Brasil, a maioria dos mercados latinos. Então, meu, Espanha é desse jeito, italiano, nossa, italiano é demais, cara, exatamente desse modo. E é legal porque é a nossa cultura, é uma coisa nossa. Então, deixa cada um com a sua cultura, vamos aproveitar a Aham. nossa e vamos fazer o negócio acontecer na nossa cultura. E tá tudo E tá tudo certo. certo, é a melhor forma. E essa a próxima pergunta realmente fala de conexão, né, se você acredita que essa conexão é a peça-chave para esses grandes projetos. Acredito muito. Eu digo que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, a conexão humana prevalece ainda. E eu lembro uma palestra que eu fui do Walter Longo, eu lembro que na época ele era conselheiro do Roberto Justus no programa Aprendiz, eu fui numa palestra dele, e eu lembro que ele falou assim: não se esqueçam que quem criou a inteligência artificial e a tecnologia foi um humano. Então tudo é criado pelo humano. Então, a conexão humana, na minha opinião, seria o link mais singelo que você tem antes de uma negociação. Às vezes isso acontece, a gente pode pegar como exemplo entrevista de emprego. Às vezes o candidato foi mal bem, você fez as perguntas, o cara é o máximo. Mas não teve, sabe, não teve um match, não aconteceu, sabe? Não vai dar certo. É assim, é por feeling, é sentimento, é uma coisa que nenhuma máquina faz, nenhuma inteligência artificial faz, é o humano. Isso acontece em compras, isso acontece em vendas. Eu já tive fornecedores, por exemplo, que eu fui fazer uma visita técnica para homologar o cara tinha uma estrutura linda, maravilhosa. Mas, cara, você vai Não falar com o rolou. CEO, você vai falar com o dono, não bate, é estranho, é esquisito, sabe? Aí você fala,
Não vai dar certo. Isso acontece o tempo todo. Eu imagino os vendedores quando vai vender. Eu ia fazer exatamente O essa. Eu vou vendedor quebrar meu vive protocolo disso. porque não estava aqui na minha pauta, mas eu queria saber a sua opinião. A gente está falando dessa conexão, tudo, mas tem vendedor que ainda também não entendeu isso. Não. E eu fico muito triste quando tem vendedor que não entende. Porque olha só, quando o comprador ainda não entende, eu acho que é justificável, Eu também porque o acho. comprador está muito no mundinho dele. Exato. Só que o vendedor, que é aquele vendedor agressivo, que a única coisa que ele quer é números. Hoje, no ano de 2025, século XXI, o cara não conseguiu entender ainda que a conexão com rede social que você tem, hoje você vê pessoas crescendo com conteúdos que são conteúdos simples, é porque houve conexão. Então, hoje, para mim, eu considero que eu não sou de vendas, mas o tempo que eu fiquei em compras, eu lidei muito com vendedores, com profissionais da área comercial. Se o cara não entendeu que ele consegue fazer venda através de relacionamento e conexão, o mercado vai engolir ele. É por um tempo assim muito rápido. Porque hoje, se a gente parar para pensar, vamos pensar, por exemplo, em nossas compras pessoais, quando você vai entrar numa loja. Sim. Eu já entrei em loja só para ver preço, eu só comprei porque a vendedora foi muito foda comigo. A mulher foi maravilhosa. Você fica Eu até fui ver sem um graça de perfume. falar Eu não. comprei um perfume porque ela é legal. Eu nem uso aquela porcaria, mas ela foi tão legal comigo, aquela mulher. Foi um papo tão bom. Às vezes é um vendedor que ele faz o seu dia. E às vezes é coisa simples, um bom dia, uma boa tarde, um poder de um bom dia. Ele é inacreditável. Então, quem é dessa área de vendas que não entender isso, eu sinto muito, mas assim, é um tempo muito curto para o mercado realmente engolir esse tipo de vendedor. E eu vou dar um outro exemplo, tá? Em compras, geralmente o profissional de compras, ele muda de empresa. E ele muda de categoria, ele compra outras coisas. Você acredita que bons vendedores, o comprador leva junto com ele? Eu já fiz isso várias vezes. Eu mudei de empresa, só que os fornecedores bons da empresa A, eu levei para a empresa B. Você E eu continuou falei, eu quero com ser atendido eles, por aham. você. Já aconteceu, por exemplo, do vendedor trabalhar numa empresa, quando ele mudar, ele me ligou e falou assim, ó, tô indo pra empresa tal. Eu falo, quando chegar lá, me liga que eu vou comprar de você. Porque aí a conexão é o relacionamento. É o cara que cumpre tudo que eu peço. É o cara que não omite nada pra mim. Quando ele fala, Rui, eu não posso entregar, ele fala, eu não posso entregar, eu não consigo te atender. Quem não quer um vendedor desse? Então, para mim, quem é dessa área que não conseguiu entender que o relacionamento é a consequência da venda e não a venda só por si, para mim já é um profissional que já não está no mercado de trabalho, não tem como se destacar. Ainda mais para vendas comercial. E quem fala isso é um comprador que negocia diretamente com Sim, por isso que eu vendedores pedi sua opinião comercial. mesmo. Eu falei assim, eu concordo 100%. Eu falei assim, eu entendo o comprador que é, né, mais na dele ali, mas o vendedor Não, não não dá pra pode. não Ele não vive de pode, ele relacionamento. precisa, né. Ele tem que viver com um bom sorriso, com um ótimo bom dia, bem vestido, impecável. Ele é pura imagem, ele é um outdoor. Ele é outdoor. Eu fico até. Às vezes eu brinco com os amigos, eu falo assim: imagina, por exemplo, você vê que eu tenho uma barba muito grande. Eu vou num barbeiro pra ele fazer minha barba e a barba dele tá mal feita. A barba do barbeiro que vai fazer minha barba tá mal feita. Eu não vou deixar o cara mexer na minha barba. Verdade. Então, assim, o vendedor e o profissional da área comercial, além dele focar muito do relacionamento, ele tem que vender a própria imagem, ele tem que ser exatamente o que ele está vendendo, entendeu? Se ele está vendendo credibilidade, se ele está vendendo um produto que passa transparência, ele tem que estar vestido de acordo, ele não pode estar vestido de outra maneira, sabe? E, obviamente, que você muda em diversos segmentos. Há muitos anos atrás, eu fiz uma entrevista de emprego, assim que eu estava iniciando na área de compras, para uma empresa de madeira, uma madeireira. E aí eu fui para essa entrevista, eu não fui de social, mas eu fui com um terno, uma camisa, calça jeans. Aí a moça olhou para mim e falou assim, você se preparou para essa entrevista? Eu falei, bom, geralmente quando eu vou para as entrevistas eu me preparo, eu acesso o site da empresa, vejo o que ela está fazendo, estudo sobre a empresa. Ela olhou para mim e falou assim, você está muito bem vestido. Você não vai ser aceito no mercado madeireiro dessa forma. E era pra você ir de Rufus o lenhador, de camisa Não, xadrez? realmente ela tinha o sentido dela. Quando você está muito bem vestido num local que não é aquele padrão, realmente passa uma Destoa superioridade um grande. pouco. Só que eu estava indo para uma entrevista de emprego. Eu estava ali indo me vender. Sim. E se eu vou me vender, eu tenho que ir bem vestido. Como é que eu vou me vender mal vestido? Eu não vou conseguir me vender dessa maneira. Então, assim, o que eu digo é que o vendedor, ele tem que ter esse feeling. Sabe? Ele tem que ter o feeling, por exemplo, às vezes ele vai visitar um cliente potencial, ele tem que ir com uma camisa polo, uma calça jeans. Por quê? Aquele segmento. E o melhor profissional para ter esse feeling é o vendedor.
Para mim, na minha opinião, o vendedor ele é mais flexível do que o comprador, em todos os sentidos. O cara tem que vender o que ele acredita. E também vender o que acredita, né, gente? Produto e o serviço que você compraria. Exato. Isso é importante. Exato. Então, para mim é primordial. O profissional de vendas que ele não tem e não leva em consideração a conexão, o relacionamento, para mim, ele não deveria estar em vendas. Tem que trocar de departamento, vai para outro departamento. Exato. Você acha que ainda existe uma visão distorcida sobre o papel do comprador dentro das indústrias? Existe sim, infelizmente. No Café com o Comprador, a gente tenta defender isso, tá? Isso vem muito da parte C-level da empresa, né? Os donos, CEOs, diretores, gerentes. Ainda existem empresas que veem como a área de compras como aquela área que só compra. Isso mudou muito com a pandemia, tá? Eu confesso para você que tem empresas que hoje elas ainda existem porque compra salvou eles na pandemia. Então, comprar bem também é crescer. Sim. Otimizar custos. Geralmente a empresa tem aquele recurso em caixa e você otimizar da melhor maneira possível também é desenvolver a empresa. Vou dar alguns exemplos da pandemia, tá? Aham. Pandemia, a grande maioria das empresas que tiveram escritórios enormes tiveram que diminuir os escritórios. Se você diminui o escritório, você acaba diminuindo também o custo do aluguel. Quem é que fez essa negociação? Quem é que foi lá, ligou para cada proprietário e falou: olha, eu preciso negociar? E de novo, o relacionamento fez parte, tá? Imagina você ligar para o cara: olha, eu tenho 1.800 metros quadrados, eu preciso diminuir para 400 metros quadrados. O relacionamento que vai em cima. Então, eu confesso para você que a pandemia deu uma virada nisso. Muitas empresas viram compras como pioneiro em muitas mudanças, isso exigiu muito do comprador. Uma outra coisa que exigiu muito do comprador foram 2 itens que foram os itens críticos. Álcool em gel, máscara. Foi aí que foi visto o poder de compras. Então, confesso para você que durante a pandemia isso mudou. Ainda existem algumas empresas que vê compras de uma forma diferente? Ainda existem. Só que a gente fala para o comprador, na plataforma Café com o Comprador, se você está trabalhando numa empresa que não dá o devido valor que você merece, tem um monte de empresa lá fora que está louco para contratar um cara igual a você. Então, de vez em quando, olha o mercado. Então, a grande maioria das empresas grandes que possuem sistemas, plataformas, elas entenderam, sim, que compras é uma área estratégica e a grande maioria delas não toma decisão sem o comprador do lado. Então, eu já trabalhei em empresas, já presenciei, por exemplo, CEOs e diretores falando: eu só vou tomar essa decisão depois que a gente falar com compras. Então, é quando eles enxergam compras como um consultor estratégico. Eu só vou assinar e só vou aceitar quando a gente falar com compras. Então, a gente fala no Café com o Comprador que quando o profissional de compras chega nesse nível, que o diretor só assina aquele pedido, ele só aceita tal projeto com um monte de engenheiro na sala, ele não, só vou aceitar quando passar por compras, aí que ele conseguiu o protagonismo. É aí que é o desafio de todo profissional de compras, é chegar nesse nível. Para chegar nesse nível exige relacionamento, para chegar nesse nível exige desafios, exige cumprir com lead time, exige também uma ampla comunicação. Para chegar nesse nível você tem que sentar do lado do eletricista e do engenheiro, entender o escopo. Então são várias fases, mas quando chegar nessa fase o comprador ele atingiu realmente o ápice e é aí que ele começa a crescer. Hoje, por exemplo, a gente tem CEOs de empresas que trabalharam em compras. Um grande exemplo, por exemplo, é a própria Apple. O Tim Cook, que hoje é CEO da Apple, ele trabalhou na área de procurement na Apple e ele que foi o responsável por diminuir o lead time da fabricação do MacBook. Então, ao invés de comprar o chip de uma outra empresa, eles fizeram o próprio chip. Ele já fez compras ao longo do ano. Então, ele foi criando essas estratégias até que ele chegou a CEO da empresa. Então, quando o comprador ele é estratégico, ele realmente chega nas alturas. De novo, senso de dono, ele tem que saber a consequência do trabalho dele. Há uma variante enorme aí que ele tem que ser mais estrategista. E aí deixa de ser aquela coisa de somente comprar, é muito mais que isso. Que legal! Olha, fiquei até empolgada. Rui, falar um pouquinho sobre o Café com o Comprador. Como nasceu essa ideia e qual foi a dor real que fez você: "Vou fazer isso"? Legal, foi bem interessante porque eu lembro o primeiro dia quando a gente começou a conversar sobre o Café com o Comprador como se fosse hoje. Isso aconteceu em julho de 2019. O Douglas chegou lá em casa para falar de uma ideia que ele teve do Café com o Comprador. E antes dele falar dessa ideia, a gente já teve 3 outras empresas.
As 3 outras empresas que nós tivemos faliram. Uhum. E a gente combinou, olha, a gente só vai abrir uma outra empresa quando os 2 estiverem muito bem empregados. E aí a gente abre uma outra empresa para a gente não depender tanto de ganho financeiro. E aí ele veio com essa ideia, ele chegou em casa e ele estava super animado com a ideia. Ele estava tão animado que foi difícil de entender de primeira. Eu falava, não, repete, eu não entendi, me explica de novo. A ideia inicial era ter um canal no YouTube, onde a gente entrevistava a head de compras. Por isso que se chamava Café com Comprador, que a gente realmente toma um café. Toda entrevista você vai ver uma caneca e tem café lá dentro, que a gente toma café realmente com o comprador. Só que aí a minha dúvida no YouTube ficou aquela coisa que foi bem naquela época que o YouTube começou com aquelas propagandas que você tem que esperar 5 segundos para pular. Eu não sei você, mas me irrita loucamente aquelas propagandas. Eu fico puto da vida com aquelas propagandas. E o profissional de compras, ele só gosta de saber de um fornecedor quando ele precisa daquele produto ou serviço. E se a gente colocasse no YouTube, o YouTube poderia colocar a propaganda que eles quisessem lá. E aí eu pensei assim, por que a gente não faz o nosso YouTube, então? Então a gente criou a plataforma Café com Comprador. Como é que era no começo? Ele tinha um celular, eu também tinha um celular. Eu comprei 2 microfones na 25 de março, aqueles microfones com fio gigantesco. Eu lembro que eu paguei R$35 em cada microfone. Então a gente começava a falar com amigos, ligar para amigos para entrevistar eles. Eles falavam, tudo bem, eu vou ficar até mais tarde hoje, vem aqui no escritório me entrevistar. Então a gente ia lá no escritório, eu colocava o microfone neles, era um cabo gigante assim, que ia até lá atrás. Aí eu comprei, desculpa, fiquei até emocionado. Eu comprei 2 tripés também na 25 de março para colocar nossos celulares. Aí eu deixava o celular lá de fundo e a gente fazia as entrevistas. Gravava, aí o Douglas me dava uma carona até em casa. Enquanto ele me dava carona em casa, eu já pegava o celular dele, passava o vídeo do celular dele no meu computador. Quando eu chegava em casa, eu editava, já colocava na plataforma, ele assistia, fazia o texto e a gente publicava. Aí ficou assim, os primeiros 4 meses desse jeito. A gente fazendo entrevista, geralmente 2, 3 entrevistas por semana. Só que tinham dias que eu sou muito cabeçudo, eu esquecia de deletar a entrevista anterior, e às vezes eu tava gravando, igual a gente tá gravando aqui, parava porque enchia o espaço. E eu não podia parar a entrevista, porque a entrevista tá acontecendo. Então eu ficava com aquela cara de bunda lá atrás, assim, né? O Douglas já olhava a cara de bunda, ficava nervoso também, e aí dava aquela coisa, gente, deixa rolar, deixa ir indo. Então já aconteceu, por exemplo, entrevistas de que o meu entrevistador tá respondendo, só aparece a minha cara assim, ó. Por quê? Porque a outra câmera desligou. Então eu tentava fazer a junção. Aí depois disso a gente foi se corrigindo, a gente foi fazendo algumas regras, onde, vai fazer entrevista, limpa tudo, tira tudo, não deixa nada na memória. E como eram nossos celulares pessoais, tinha muita coisa. Às vezes você ia num churrasco no final de semana, tirava foto, filmava, e eu sempre tinha que tirar. E aí a outra parte que veio foi a parte da bateria, a gente sempre esquecia de carregar. A gente passou por cada perrengue. E o legal é que a gente passava por perrengue, o negócio ia na raça, apanhando. E aí quando foi assim que nasceu o Café com o Comprador. Depois disso a gente foi se profissionalizando. A gente começou a ter filas de espera de entrevista. Antes a gente ligava, fazia o convite, explicava o que era para a pessoa aceitar. Hoje tem gente ligando, pedindo, eu quero ser entrevistado. Você tem uma fila de espera hoje. Então já mudou um pouquinho o mindset. E aí, resumindo o porquê do Café com o Comprador, é exatamente para não passar o perrengue que eu e o Douglas passamos quando a gente começou nossas carreiras. Então, por exemplo, eu te dei um exemplo de todo o perrengue que eu passei aqui para podcast. Enchia a memória, acabava a bateria. Se tivesse um café com podcast me ensinando as coisas que tem que fazer, eu não iria passar por esse perrengue. Então, o café ele nasceu disso. Exatamente para o comprador ele ter aquela noção de onde ele deve trilhar, o que ele deve fazer. E o legal é que quando você entrevista um outro comprador, quem está assistindo a gente vê que o problema que ele tem na empresa, esse cara tem também. Exato. Tem comprador que fala, não, isso acontece na minha empresa. Cara, não, eu devo ter feito alguma Igual coisa. Você falou assim, demorei 5 anos para aprender isso. Exato. 5 anos. Pô, se alguém tivesse falado. E assim, às vezes é tão óbvio. Parece que quando a pessoa fala, nossa, é isso, é óbvio. Não é óbvio. O nosso dia a dia ele é corrido, ele é complexo. Então o legal é que assim que o Café com o Comprador nasceu em 2019, a gente começou a fazer eventos, falar com compradores, você percebe que realmente isso muda o profissional de compra, sabe? Tem profissionais que vêm falar comigo de uma forma, uma postura, um conhecimento totalmente assim fora de contexto, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu não fico mais conversando com um profissional de compras, por exemplo, compra só compra, liga para o fornecedor e pede desconto. Hoje, o comprador estratégico não liga para o fornecedor e fala assim, me dá 5% de desconto? Não.
O comprador, ele faz um estudo chamado Cost Breakdown, que ele abre todos os custos do fornecedor e ele começa a negociar por custo. Ele fala, ó, você me falou que isso aqui você compra nos Estados Unidos, mas o dólar já baixou tanto, e aqui eu tô prevendo que o dólar vai baixar não sei quanto tal semana, tal, vamos negociar dessa forma? E vai estruturando. É muito legal, porque o vendedor, o cara do comercial, que é aquele cara focado em relacionamento que a gente falou, é aquele cara que cria uma amizade, cria uma conexão, quando ele recebe uma negociação dessa, ele fica louco. Ele fala, claro que eu vou fazer, óbvio. E é legal porque um vai trocando insight com o outro. Então eu percebo que quando o Café com o Comprador começou em 2019, realmente a gente elevou o nível do comprador. Eu fico assim, cara, que coisa maravilhosa, porque antes eu não falava com ninguém. O comprador era aquele cara que só comprava, ele mal assistia jornal, informado. Hoje ele é. E é legal saber que o Café com o Comprador provoca isso. O nosso objetivo é sempre provocar. Todas as entrevistas que eu faço, eu provoco o comprador. Eu olho na câmera e falo, tá vendo, comprador? Ó, é pra fazer isso, isso, você não faz. Ah, mas eu tenho demanda. Se eu parar, vai aumentar a demanda. Nunca vai parar de chegar demanda. Isso, Porque o dia que para de chegar a demanda, seu emprego não existe mais. A empresa vai te mandar embora. Pra que você tá aí? Mas aí você escolhe, você quer trabalhar igual um louco ou você quer o smart work, trabalhar inteligente? Então a gente puxa o cara. E é exatamente esse puxão que eu gostaria de ter quando eu comecei em compras. Mas ninguém me puxou. Eu aprendi como? Apanhando. Igual eu aprendi o podcast que faltava bateria, enchia a memória, apanhando. E é ruim, é chato. Quando você trabalha com seu dinheiro que você erra, é o seu dinheiro. E quando o dinheiro não é seu? Quando o dinheiro é da empresa que paga o seu salário? E aí? É pesado, sabe? Então, assim, a profissão do comprador é pesada, ele é muito cobrado. É de muita responsabilidade, Muita, né? E muita. quando entende isso, pelo que eu tô entendendo, quando ele entende isso, aí é Aí que dá um quando a impacto. virada de chave, né? Exato. Você Não tô pode aqui só pra pegar. negociar Com certeza. 5% de desconto. É É muito mais que isso, e você pode. Exato. Você pode pegar empresas, por exemplo, que hoje, infelizmente, estão passando por um processo jurídico, a gente pode ver na mídia. Muitos desses processos jurídicos, o profissional de compras está indo depor. Ele vai lá em júri, vai em tribunal e fala, eu gastei esse dinheiro por causa disso, tá aqui a aprovação, tá aqui o processo. Ele tem que comprovar o que ele gastou. Para você ver, assim, qual que é a seriedade desse processo. E não muda para o profissional de vendas também. Mais ainda para o profissional de vendas, tem que ter tudo documentado. E aquele vendedor que, quando ele fecha uma negociação por telefone, ele manda mensagem: você poderia, por gentileza, formalizar por mim pelo WhatsApp, por e-mail? Tem que fazer. Então, assim, é legal que a gente está falando de duas pontas, uma Sim. é compras e vendas, mas elas são muito parecidas. Muito. As duas têm responsabilidades. E vendas ainda tem a responsabilidade de entregar o que vendeu. Porque se você não entrega o que você vende, nunca mais você vai conseguir vender para esse cara. E esse cara vai falar mal de você no mercado. E nós profissionais de compras fazemos isso, tá? Quando a gente compra do cara e o cara não entrega, isso é o que a gente mais faz. Só que a gente faz na nossa vida pessoal também. Vai comprar numa loja, você foi mal atendido. Você não indica ninguém para aquela loja. Ninguém. Isso acontece no mercado normal. Então, assim, são profissões que eu vejo, eu considero essas profissões que elas têm tanta responsabilidade quanto o dono da empresa. Porque elas têm que justificar tudo que elas estão fazendo. Então, o Café com o Comprador, ele nasceu disso. Para o comprador parar de passar perrengue. Ele acompanha o conteúdo, que é um conteúdo tranquilo, simples. Ele aprende, e ele aprende na experiência mesmo no mundo real. Por isso que a gente coloca um comprador ali, mete pergunta nele, e o cara vai falando coisas que o outro que está assistindo fala, ué, na minha empresa acontece a mesma coisa. E às vezes é empresa grande, tá? A gente já entrevistou pessoas de empresas gigantescas que têm problemas de empresas pequenas. Não é por tamanho de empresa, é pelo mercado. Isso que é legal. Por isso que o nosso público, eles adoram. A gente está com mais de 70 mil compradores hoje acessando a nossa plataforma. Não, é incrível. Eu me identifiquei, apesar de eu ser a outra ponta aqui, mas eu me identifiquei nessa questão. Você falou da dor, né? Tipo assim, poxa, a nossa ideia é ensinar, é levar o pessoal aquilo que eu aprendi na raça. Exato. Então, eu me identifiquei muito com esse projeto. Eu falei, meu, que legal. Porque, tipo, legal. quem para pensar na comunidade de compradores? Jamais. Mas uma coisa importante, eu não digo também que, acompanhando o conteúdo, o comprador vai deixar de cometer erros. Nós, seres humanos, nós cometemos sempre erros. É normal do ser humano e, na minha opinião, é a melhor forma de aprender. Faz parte da experiência. Exato. Porém, eu quero que o profissional de compras, ele cometa novos erros.
Eu não quero que ele cometa erros que já foram cometidos por outros. É por isso que, na minha plataforma, eu sempre divido os casos de insucesso, para a Uhum. galera saber o que aconteceu e como foi resolvido. O que eu quero é que o comprador que assista a gente cometa novos erros, abre esses novos erros que foram cometidos e explique para a gente como ele consertou, para que naturalmente ele possa cometer novos erros. Então a gente aprendeu a trabalhar com processo de erro, que é normal, é ser humano. Exato. Até a máquina erra, gente. Até IA alucina. Por que, que o ser humano de vez em quando não pode alucinar? O que acontece é errou, corrige e aprende. Não cometa o mesmo erro. Cometa novos erros. Essa bandeira que a gente sempre levanta, que a gente sempre fala no Café com o Comprador. E agora uma curiosidade, você falou que surgiu em 2019, né? A pandemia ajudou vocês nessa questão do mundo digital, onde estava todo mundo meio carentão, assim, em achar Muito. conteúdo? Muito, bastante, porque quando chegou a pandemia, que a galera começou a entrar no mundo digital, que você via live, conexões pelo Zoom, por várias plataformas, o café já estava fazendo antes da pandemia. Então, quando a gente tinha um entrevistador que ele estava longe de São Paulo, a gente já entrevistava ele online. Então, quando o mundo começou a entrar nessas plataformas, o café já estava. Dali a gente subiu assim de uma forma inacreditável. Foi uma época que toda semana a gente tinha entrevista na plataforma, porque o pessoal estava em casa, conseguia acompanhar. E o legal é que nessa época a gente focou muito em categorias que elas foram totalmente abaladas por causa da pandemia. Só para você ter uma ideia, na primeira semana de pandemia, o Café com o Comprador reuniu uma lista gigantesca de fornecedores de máscara e de álcool em gel. E a gente disponibilizou essa lista para diversas empresas e todo mundo conseguiu comprar máscara em álcool e gel por lá, por essa lista, por essa plataforma. Então ali a gente conseguiu uma credibilidade gigante, porque nós já estávamos no mundo digital, a gente já estava mexendo com coisas que a galera começou a mexer quando veio a pandemia, e a gente estava falando de um assunto que todo mundo queria saber, que são os impactos da pandemia. Então era muito legal, a gente entrevistou profissionais de compras, por exemplo, que eles trabalhavam na parte de fábrica, a fábrica teve que parar, então ele mostrou que não tinha como parar, o que, que ele tinha que fazer, quais eram as regras, era bem naquela época que não tinha uma regra definida. É, Depois que foi porque definida a regra de pegou todo o distância, tudo. comecinho, porque Exato, na exato. hora que deu, o toque de recolher era 30 dias. E não tinha essa coisa de se adaptar, né? Era 30 aí dias, e quem imaginou que pronto. a gente ia ficar 2 anos, Exato. E né? sabe o dia que eu fiquei assim, que eu realmente comecei a levar isso a sério? Eu lembro que a gente fez uma entrevista no café, eu falei sobre isso. Eu comecei a levar isso muito a sério quando a gente entrava nas principais plataformas de e-commerce e via que tinha, você entra no e-commerce e você tem vários segmentos de produtos. Aí tinha um segmento chamado home office. Aí você clicava nele e só tinha cadeira para sua casa, mesa. Eu falei, agora o negócio tá sério. Tá vendo? Até vendas consegue aproveitar as oportunidades e tem essa Sim, flexibilidade. é. Antes você não achava em plataformas de e-commerce a palavra home office. Quem falava home office antes? Eu nunca ouvi essa palavra antes. Não, que eu me Começou a lembre falar também. mais. Começou a falar mais. Então, assim, nossa, a gente se desenvolveu muito nessa época. Nessa época que a gente realmente explodiu, porque a gente já estava já com essa galera. Terminou a pandemia, graças a Deus, a gente continuou nessas plataformas e aí sim a gente veio para as entrevistas presenciais, igual essa daqui. E aí deu continuidade. Foi muito legal E em mesmo. que momento vocês perceberam que viraram um ecossistema? Olha, eu confesso para você que teve uma entrevista que a gente fez. A gente fez uma entrevista, a gente entrevistou o vice-presidente de uma empresa de tecnologia. Ele é vice-presidente de compras, de tão grande que a empresa é. E eu lembro que nesse dia, antes da entrevista, ele chegou para mim e falou assim: Ô Rui, você vai ficar por trás das câmeras? Eu falei, sim, que nessa época é o Douglas que entrevistava. Aí ele falou assim para mim: tira uma foto com essas câmeras, com tudo isso e me manda, que eu quero mandar pro meu filho, que meu filho é louco por audiovisual. Aí eu tirei a foto, no que eu tirei a foto que eu fui mandar pra ele, eu olhei assim e falei assim, eu lembro que isso era uma sexta-feira, 9h30 da noite, a gente fazendo entrevista. Aí eu olhei pra aquela foto e pensei assim, será que um dia essa empresa vai virar mesmo? Será que um dia eu só vou trabalhar focado nela? Ali me deu aquele boom. Mas o dia realmente que eu senti que a gente chegou onde a gente queria, explodiu muito mais, foi quando a gente fez o primeiro evento de um cliente, que a gente participou como Café com o Comprador, e as pessoas fizeram fila para tirar foto e falar com a Nossa. gente. Aí nesse dia eu falei, chegou realmente um impacto muito grande. Eu percebi mais olhando, porque como o Douglas aparecia mais, acabava aparecendo mais para ele, aos poucos eu fui aparecendo, mas o impacto é muito legal, e aí quando você recebe feedbacks do tipo, eu vi uma entrevista sua, e a sua entrevista melhorou a minha vida porque eu consegui fazer tal coisa em compras.
eu vi uma live sua e a live eu tava meio triste, tava decepcionado e você deu um empurrão ali, eu melhorei, sabe? Aí você começa a ver essas coisas. E aí o dia que eu percebi que realmente foi gritante foi um dia que nós estávamos num evento do Café com o Comprador. E teve um comprador que toda hora ele procurava por mim. Ele falava, Rui, eu preciso falar com você. Nunca tinha tempo que eu ia entrar para fazer palestra, um painel. E aí teve uma hora que eu consegui falar com ele por 5 minutinhos. Teve uma live que nós fizemos em Porto Alegre, em um evento, onde a gente ficou 11 horas e 50 minutos na live. Sem 11 parar, ao horas? vivo. Eu e o Douglas, a gente revezando, entrevistando várias pessoas, ao vivo. E aí eu pensava assim, pô, legal, a gente bateu o recorde, nunca teve ninguém na área de compras que fez uma live dessa. E eu fiquei pensando assim, legal essa live, gostei, mas eu duvido que alguém vai assistir tudo isso. Aí esse comprador ficava me procurando toda hora. Aí eu consegui conversar com ele falou assim, você lembra de uma live que você gravou 11 horas e 50 minutos? Falei, nossa, cara, faz tempo, lembro. Ele, se eu falar pra você que eu assisti a live inteira, você acredita? Eu falei, mentira, não existe a possibilidade. Eu estava lá, nem eu que estava lá assistia a live inteira, porque eu trocava com o Douglas. Como é que você assistiu? E aí ele me falou uma coisa muito legal, ele falou que ele estava com a esposa dele no hospital, ela estava internada. E os dois sentaram assim, ele abraçou ela na cama do hospital e ficou os dois assistindo a live. Legal, né? Então, quando você chegar nesse ponto, você fala realmente, primeiro que a internet te leva a lugares que você nem imagina, mas quando você faz algo com propósito e você vê que realmente você está mudando a vida das pessoas para melhor, ou seja, você está conseguindo mudar a vida dos profissionais de compras de uma maneira que eu não consegui mudar a minha quando eu comecei em compras, isso para mim é tudo. Então, daí em diante, eu comecei a perceber que realmente a gente está explodindo. E aí você conta com rede social, seguidores. Hoje a gente tá... Eu não sei bem os números, tá? Mas eu sei que tem mais de 40 mil no LinkedIn, tem mais de 15 mil no Instagram, tem mais de 70 mil acessos no site. Então você vê muita coisa. E aí a gente estourou a bolha, né? Tem vendedores Exato. que também assistem a gente. Tem Sim. profissionais da área comercial Sim. que também assistem nosso conteúdo. Tem Eu acho outros perfeito. grupos? Acho perfeito. Tem outros grupos? Tipo assim, pessoal do RH. Olha, eu confesso pra você que o terceiro grupo é marketing, RH nem tanto. Os Marketing assiste bem, marqueteiros. eles assistem bem. E é legal, porque é o outro lado da mesa, né? Pra Sim, entender como compras faz o exatamente processo. isso. Eu acho sensacional, sensacional. Né? Quando Acho a muito gente legal. para pra ouvir o outro lado, a É, gente ganha muito mais do muito, que... muito. É aí que você entende muitas coisas que antes você criticava, né? Que o outro parceiro fazia, você fala, putz, é por isso que ele faz isso. Então, assim, eu acho legal, de novo, quando o profissional ele entende o todo, ele só não fica enxergando para a área dele, ele sabe o que o vizinho faz, o que o outro faz, e principalmente a consequência do trabalho dele. Eu termino esse trabalho e mando para essa área. O que a área faz com o meu trabalho? Depois que o profissional entende isso, eu acho que ele consegue trabalhar em qualquer área e ele consegue encarar qualquer desafio, porque ele vê a empresa como um todo. Ele não vê só o cantinho dele, sabe? Isso é bem legal. Verdade, a gente aprende muito também. Sim. Rui, saindo um pouquinho da atmosfera ali, café com comprador, que eu tô apaixonada, adorei. Nossa, passaria dias lá com vocês para ouvir as histórias. Falando em grandes projetos industriais, tem algum erro, maior erro que o comprador comete? Ou qual o maior erro que ele pode vir a cometer? Tem, eu vou te falar assim, você vai achar algo assim. Aquilo que eu te falo é sempre coisa boba que a gente não para pensar. Mas é o comprador que deixa de levantar o bumbum da cadeira e ir pro chão de fábrica. Sabe quando o cara desce e vai lá ver como é produzido, como é feito? Eu comecei a fazer isso quando eu trabalhava numa empresa que era responsável por maquinários de envase, de embalagens de bebidas alcoólicas. Essa empresa que colocava cerveja dentro da garrafa. E aí eu lembro que eu comprava peças dessa máquina e eu nunca vi as peças. Eu falava, eu compro um negócio, eu nem sei o que é, eu não vou nem olhar. Um dia eu resolvi ir para lá ver, visitar. E é legal que os engenheiros que estavam trabalhando, quando eles me viram, eles ficaram assustados. Falaram, você é de compras? O que você está fazendo aqui? Que ninguém de compras vai lá. Então, assim, algo simples. Gente, eu vim conhecer o que eu compro. Então, eu peguei uma lista de itens que eu compro, cheguei pro engenheiro e falei assim, você pode me mostrar isso? Ele, isso aqui é isso aqui. Isso é isso. O que faz? Eu conecto aqui. Foi maravilhoso. É aí que você consegue entender o todo. Então, a minha sugestão, e assim, parece muito bobo isso, mas é algo que faz muita diferença. Vai falar com o seu stakeholder, com o seu requisitante, vai descobrir o que o cara faz. Vai saber o dia a dia dele.
Quando eu desci para a fábrica para descobrir os itens que eu comprava, isso me clareou tanta mente, que eu consegui desenvolver outros fornecedores no mercado para, se eu tiver problema com esse fornecedor atual, eu já vou para esse. Eu consegui desenvolver outros, com a engenharia me ajudando. Então, assim, eu vejo muita gente trabalhando nesse segmento que o comprador fica lá na mesa dele, na salinha dele. Outra coisa, visitar o fornecedor. Como clareia a nossa imagem quando a gente vai visitar o fornecedor? Quando você vai conhecer o vendedor que fala com você toda hora, que vai te dar as cotações, você vai na mesa de trabalho dele, ele te apresenta, essa é a minha mesa de trabalho, vamos lá na produção para você ver? Aí você vê ele fazendo, ele te mostra todos os procedimentos. Eu não conheço hoje um profissional comercial de vendas que não gosta de uma visita de um comprador. Todos eles abrem a porta e falam, meu Deus, obrigado por vir. Tem uns que ajoelham e falam, obrigado por você estar aqui. O que mais o cara quer... Cara, tem uma coisa mais gostosa do que você mostrar sua própria casa no que você trabalha. Eu acho que nenhum vendedor consegue achar algo mais gostoso que não seja a venda por si só. Sim. Mas é muito legal a forma que você é recebido. Eu lembro que tinha algumas empresas que eu visitava que a empresa parava só para me receber, só para receber o comprador. Então, assim, faça isso mais vezes. Entenda o processo do seu fornecedor. Já teve fornecedor que eu visitei que eu comecei a entender o porquê que alguns itens dele era tão caro. Às vezes o transporte era um transporte dedicado, às vezes tinha uma alta periculosidade, o equipamento. Então você consegue Sabe quando você gasta dinheiro, mas você não vê o custo? Aí você começa a gastar o dinheiro da empresa, mas você vê o custo, você vê para onde ele está indo. Então, assim, o que eu acho que quebra esse paradigma é simplesmente o comprador levantar o bumbum da cadeira e começar a entender o processo ao redor dele. Vai visitar o chão de fábrica, vai conversar com quem trabalha na produção, vai entender como é o processo, vai visitar os fornecedores. Não precisa visitar todo mundo, que são vários fornecedores. Mas visita os 3 principais. Processo, né? Exato, para você ver a magnitude. E é legal que o comprador acaba dando mais valor pro trabalho dele. Ele fala, meu, não é que eu sou bom no que eu faço? Olha que legal que eu faço, sabe? É legal. E o requisitante, não deixa o requisitante de lado. É legal o requisitante porque, assim, o requisitante muitas vezes ele tem a mesma dor que você. E eu acho que o profissional de compras ele chega na magnitude do nível de serviço dele quando ele tem uma amizade próxima com o requisitante. Quando o requisitante, antes de solicitar, chama ele e fala assim, me ajuda num negócio aqui, vê se você acha que faz sentido. Ele nem fez a requisição ainda, ele só quer que você esteja lá. Isso é muito legal, eu adoro isso. Eu gosto de entrar em empresas que a primeira reunião do projeto tem um comprador lá dentro. Na primeira reunião do projeto. O projeto não foi vendido, vendas está lá, mas não vendeu ainda. Eles só estão planejando que se vender, vai ter que ter todo o planejamento. Do nada alguém fala, chama um comprador para ficar aqui. O comprador não precisa falar nada, senta lá e fica quietinho. É só para Mas fica lá para você entender desde o início. Exato. Para mim isso é o mais rico. Acontece muito, assim, eu sou do marketing, você sabe, mas eu já fui de vendas, né? Então eu entendo um pouquinho dessa parte, quando fala que é complexo. Às vezes você tá vendendo lá o projeto, né? E você, o requisitante, especificou, o engenheiro, o projetista, demorou 1 ano, aí caiu com o comprador. O cara não sabe de nada. O cara não fez parte de nada desse 1 ano, né? Esse 1 ano ninguém nem sabia quem que era ele, qual era o nome dele. Faz outra coisa. Mas como assim? Tava todo mundo querendo esse. Mas é porque não participou. E você vê que é ruído de comunicação. Tudo é ruído de comunicação. E às vezes o projeto ele foi feito de uma maneira linda, perfeita, mas faltou esse pedacinho de comunicação que coloca tudo por água abaixo. E quem é que paga pelo preço? A empresa. Aí se a empresa paga pelo preço, gasta mais do que devia, aí vai chegar um momento que a empresa entra em dificuldade, começa a cortar cargos de trabalho, começa a diminuir espaço de escritório. Olha só, por quê? Por causa de toda essa consequência. Então, assim, todos nós profissionais de qualquer área, marketing, vendas, compras, nós somos responsáveis pela saúde financeira da empresa. Sim. Parou essa coisa de saúde financeira, é só o dono que se preocupa. Não, é todo mundo que se preocupa, porque o seu salário está vindo de lá. Então, se todo mundo trabalhar em conjunto, cara, fica maravilhoso. Todo mundo ganha, com certeza. Sabe onde você vê o maior exemplo disso? É um exemplo ruim, mas é onde você vê a solidariedade humana. Guerra. Quando você vê zona de guerra, você vê um ajudando o outro com mantimento, suprimentos. É algo que você olha, que é humano e é legal. Eu lembro de um caso em Salvador, um hospital que pegou fogo em Salvador. E as pessoas começaram a ajudar a mudar os bebês que estavam no hospital para outros lugares. Eu lembro de um comerciante que ele abriu o comércio dele, ele afastou todos os produtos para os bebês entrarem. E foi lindo de ver uma imagem dessa, sabe? Então, assim,
Trabalhando junto é que você chega no objetivo. Isso funciona para qualquer empresa. Eu não acho legal aquelas reuniões de setores que um quer defender o seu setor. Não porque vendas faz isso, não porque... Aham. Cara, é todo mundo, não tem essa. Se vendas vende e não tem ninguém para entregar, desculpa, você não vai vender nada. Se compras e a venda não aconteceu para você comprar, desculpa, comprador, não tem nem o porquê você está comprando, cara. Então, assim, você vê que a gente depende, é um elo de todo mundo. Sim. Então, a gente tem que ter essa cultura de senso de dono mesmo, é todo mundo junto, cara, não tem como. O comprador não compra nada se o vendedor não vendeu. O vendedor não vende nada se não entregar. Esquece, não tem como. E Exato. marketing não consegue fazer propaganda de nada se não for entregue nada. Não tem como. É um dependendo do outro, sabe? Não faz sentido. Isso é verdade. E como que você viu a relação comprador-fornecedor mudar nos últimos anos? Olha, eu confesso para você que quando eu entrei em compras, a gente estava bem naquela onda, e é verdade o que eu vou falar por incrível que seja, tá? Mas a gente estava naquela onda aonde o comprador ele era preparado internamente para espremer o fornecedor. E existiam táticas e estratégias ridículas que dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Então tinha estratégias, por exemplo, de deixar o fornecedor esperando. Deixa ele esperando horas lá até a gente atender. Coloca ele em uma salinha, desliga o ar-condicionado. Mentira. Teve várias estratégias assim, diversas. Quando eu entrei em compras, estava tendo essa onda, mas eu entrei numa empresa que era uma empresa familiar, eles não praticavam isso, tá? Mas estava acontecendo isso num determinado momento. Tinha estratégias, por exemplo, que você negociava com o fornecedor numa área aberta, toda a sua equipe aqui atrás de você, o cara gritava com você, falava, todo mundo olhava da equipe. Sabe aquela coisa de você realmente afetar psicologicamente o fornecedor? Era essa onda. Compras começou dessa forma. Não só compras, como, por exemplo, as principais indústrias no Brasil, quando a gente veio por essa era que vieram várias indústrias, era assim, era algo muito forte, ou seja, ou você tinha quantidade ou você não vendia para mim. Era assim. Então, compras, infelizmente, com muita vergonha falando, mas eu estou falando do passado, era assim que o comprador negociava. Depois de um tempo, começou a entender as consequências disso. Ou seja, toda vez que o profissional de compras ele vai assistir, por exemplo, um Jornal Nacional da Vida, e algum repórter fala, olha, aumentou a taxa de desemprego no país, tantas pessoas desempregadas, o comprador, diretamente ou indiretamente, ele é afetado por isso sim. Por quê? Quando eu contrato bem, eu contrato um fornecedor, eu exijo uma excelência dele, eu consigo praticar um preço justo com ele, ele contrata mais pessoas para pegar meu projeto. Eu já tive fornecedores que eu negociei com o cara e o cara falava para mim, se você me contratar, amanhã eu tenho que contratar 70 pessoas para te atender. E a gente fazia isso tudo bonitinho. Então, assim, o comprador, ele faz parte desse impacto, sim. Então, a gente descobriu que existe uma cadeia. Se eu comprar bem, comprar de um fornecedor correto, com preço justo, onde o fornecedor ele tem que ter lucro, tá? O fornecedor ele não tem que pagar para deixar as portas dele abertas. O lucro dele vem através do comprador, que sou eu, e eu negocio com ele o que é justo. Se eu espremo ele até o final, aonde ele vira meu cliente e não tem lucro, ele vai falir. Ele falindo, ele vai cortar emprego, e quando eu assistir o Jornal Nacional, o repórter vai falar, a taxa de desemprego aumentou. Então, isso é culpa minha? Sim, como brasileiro. Então, de um tempo para cá, compras entendeu que existe todo um ciclo de procurements aonde quando você compra mais, você cria mais empregos, você vende mais, esse ciclo vai aumentando. E junto com vendas vai vendendo mais, isso vai se alimentando. Então, hoje a gente chegou a tal ponto que em uma das apresentações na empresa Apple, quando eles apresentam o novo iPhone, eu não lembro qual iPhone, eu acho que era o iPhone 14, 15, quem subiu no palco para apresentar foi o diretor de compras. Ele falou, olha, eu só estou comprando de fornecedores que eu compro essas peças que eu posso reciclá-las. Então chegou nesse ponto. E aí com tudo veio essa parte de ESG, onde você tem que comprar de fornecedores que eles têm toda uma diretriz que eles têm que acompanhar, a parte de não agressão ao meio ambiente. Quando veio essa onda, teve uma seriedade maior. Já tinha uma seriedade em compra, só que isso começou a ter uma responsabilidade maior. Então agora as empresas gigantes, elas exigem um nível assim de fornecedores que é gritante. E é legal porque assim, por mais que às vezes a empresa não tenha esse nível, tem empresa que investe e fala, você vai ter então. Eu já vi empresas, por exemplo, que já pagou o fornecedor para dar um treinamento dentro dela para ser fornecedor dela. Você não sabe fazer isso? Eu vou te treinar e você vai me fornecer. Eu acho isso maravilhoso. Que legal. Porque isso você desenvolve o mercado. Então, hoje, compras, ela atua muito assim. O meu fornecedor é o meu parceiro, é o braço do meu negócio. Se o meu fornecedor falir,
eu vou falir. Eu tenho que praticar preços justos. E uma outra onda que veio para compras. Nem sempre eu compro do mais barato. O preço deixou de ser um dos principais pilares. Hoje, meus pilares são preço, qualidade, prazo de entrega, tempo em que a empresa está no mercado. Quanto mais tempo ela tem no mercado, certificação técnica, mais credibilidade ela tem. Eu Uhum. mesmo, como profissional de compras, Rui, já comprei do fornecedor mais caro. Eu tive que fazer uma movimentação de uma máquina extremamente cara, onde eu fui obrigado a comprar do mais caro, porque o mais caro foi o único que me atendeu com algumas certificações internacionais. Técnica. Então, eu já cheguei no diretor e falei assim, ó, cotei esses 5 caras, temos que comprar do mais caro. Se a gente não comprar do mais caro, comprar desse, pode acontecer isso, 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 a gente vai pagar tal coisa, isso, os caras, beleza, vou assinar, vamos comprar do mais caro. Então, quando o comprador ele, ele anda por essa onda e ele entende que, na verdade, o fornecedor é um braço dele, é o especialista daquele segmento, cara, tudo fica tranquilo, porque ele entendeu todo o ecossistema. E vendas faz parte desse ecossistema. Então, assim, é uma maturidade em compras que, para você chegar nessa maturidade, são anos de experiência. É um comprador que já passou por muitas empresas, é um comprador que já viu de tudo. Então, você tem muito dessa magnitude. Uma outra coisa é a parte do compliance. Sim. Depois que nós tivemos o escândalo de grandes empresas por coisas de corrupção, por compras e vendas ilegais, então veio o compliance das empresas fortes nisso, né? Então, por exemplo, profissional de compras, tem empresas que não deixam o profissional receber brinde, receber nenhum tipo de presente. Tem empresas que não deixam o comprador visitar, o que eu acho errado. Tem que ter algumas diretrizes, mas é legal visitar. Ou seja, você não tem mais o que você tinha antigamente, que era um nível de comunicação muito próximo, favoritismo. Então, isso não Uhum. existe mais. Tem, por exemplo, fornecedores que tentam enviar brinde de final de ano para a área de compras e tem empresa que não deixa, cara. Tem empresa que não deixa, tem empresa que deixa, mas vende e divide o valor com todo mundo. Tem empresa que recebe, mais doa, faz doação. Então a gente chegou a um nível que mudou. O comprador não trata mais o fornecedor com chantagem, querendo espremer ele. Isso não Aham. existe. Se tem profissional de compras que ainda atua assim, não sei como ele está atuando, porque já morreu esse tipo de profissional. E o profissional de compras que não vê só preço, ele vê realmente o ciclo completo e pratica o valor justo com o fornecedor. É muito ruim espremer um fornecedor e você falar para o seu diretor, ó, consegui um saving legal. Só que o cara vai falir. E aí, que saving é esse? Então é legal que compras está vendo a consequência, não vê só o momento. Acaba vendo toda a consequência. Isso que é legal. Mudou E como bastante. que ele consegue ter esse parâmetro do que é justo? Legal, ótima pergunta. Existe um método que é praticado em compras chamado de cost breakdown. O cost breakdown tem algumas empresas que eles chamam essa metodologia de explosão. Então, o que seria? Por exemplo, esse iPad que está na sua mão, ele tem um custo. Eu pego esse iPad, eu explodo ele em várias peças e eu consigo o valor de cada pecinha. Então, existem fornecedores hoje que, quando eles vão fazer a cotação, eles abrem a cotação para você. Inclusive, quando eles abrem, eles mostram o lucro deles. E, de novo, fornecedor tem que ter lucro, sim. Fornecedor precisa ganhar com o que ele está vendendo para você. Isso é óbvio. E é legal que, quando você faz essa explosão, esse cost breakdown, o comprador estratégico ele pega os itens que são mais caros nesse cost breakdown e ele começa a negociar pelos mais caros. Mas não é negociar ligando para o cara e falando assim, me dá desconto, não é isso. Aham. É negociar falando assim, olha só, aqui nessa peça você usa esse tipo de alumínio. E se a gente tentar um outro tipo de alumínio um pouquinho mais barato? Você conhece algum? Meu engenheiro, eu Uhum. conversei com ele aqui, ele falou que tem um alumínio muito bom que custa 50 centavos a menos a unidade. Estou dando um exemplo. Sim. Ele, poxa, vamos estudar junto? Então, assim, o comprador e o fornecedor começam a ter uma parceria tão grande que eles começam a estudar o próprio produto juntos. E o vendedor, ele jamais vai negar uma parceria dessa, porque ele quer vender. Se para vender ele tem que mudar o tipo de alumínio, o tamanho da peça, ele vai mudar, porque o que ele quer é te vender, ele quer te atender. Esse é um método 1. Tem um segundo método, que é o método que eu mais gosto, que é o TCO, Total Cost of Ownership. É quando vocês têm que sentar com sua área de engenharia, o seu eletricista, sentar com ele e fazer o cálculo total do projeto. Não tem a planta que ele fez lá atrás, que ele colocou custos? Vamos fazer mais o custo para cá? Vamos ver o custo total do projeto inteiro? E ali, junto com ele, você mexe em algumas coisas. Isso é primordial. Vou dar alguns exemplos simples aqui, tá?
Vou dar um exemplo que eu vi, por exemplo, na minha pós-graduação, de um aluno que ele trabalhava na Volkswagen, eu achei inacreditável. Eles faziam estoque de rodas lá. Então, tinha que fazer o estoque do pneu e só da roda, que vai ali dentro do pneu. Sim. Só que ele usava um espaço gigantesco, porque de um lado ficava o pneu, do outro lado a roda. Aí o fornecedor foi visitar ele, bater papo com ele, o fornecedor falou assim: por que você já não coloca as rodas dentro do pneu? Aí, em vez de você utilizar todo esse espaço, você vai utilizar aqui. O cara foi lá e fez isso. Parece algo bobo? Só que o comprador não teve tempo de olhar isso. O que ele fez? Ele chamou o especialista, que é o fornecedor dele, que foi visitar, ele só foi tomar um café com ele. Então, esse comprador fez isso, foi lá pro diretor e falou assim: chefe, a gente tem mais metade do estoque para estocar o que você quiser. Ele falou: mas como assim? Eu já estava alugando um outro lugar para estocar. Não, sobrou mais coisa. A gente colocou as rodas dentro do pneu. É simples, gente. Simples. Só que assim, às vezes a gente tá no nosso dia a dia que a gente não tá consegue tão executar. Afogado ali nos problemas, Exatamente. você não consegue visualizar. Exato. Por isso que eu falo profissional de compras. Fale com o seu fornecedor, porque ele é especialista no que ele vende. Fale com o seu requisitante, porque quem faz o pedido é o requisitante. Você tem que entender o que ele está pedindo. Às vezes um ajuda o outro. Quantas vezes que eu já ajudei um requisitante, eu falei: em vez de pedir isso, pede isso, é mais barato, é mais rápido. Ou às vezes o requisitante me falou: Rui, em vez de você contar com esse monte de cara, orça com esse daqui, porque eu fiz a requisição usando a nomenclatura dele. É simples, é um ajudando o outro. Então você vê que, desde o começo do podcast, a gente está falando sobre isso, mas o ponto focal é a comunicação, é o ruído interno. Exatamente. Se você tiver uma comunicação eficaz, você vai embora, não tem como. Então, assim, são pequenos gestos que ajudam bastante e desenvolvem para o melhor funcionamento da empresa. Eu vou dar só mais um exemplo, tá? Teve uma empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos, até posso falar qual que é o nome dela, porque eu trabalhei há um bom tempo lá. Ela se chama Rev Group, é uma empresa que ela fabrica caminhão de bombeiro, ônibus escolar, aqueles ônibus que a gente vê em filme americano, todo amarelinho, é esse daí, e ambulâncias. E lá eu era responsável por materiais indiretos, que são toda a estrutura desses caminhões, que não tem nada a ver com o produto final que eles entregam. Então, eu era responsável por EPI, que é equipamento de proteção individual, capacete, tudo. E aí eu percebi, eu peguei lá uma vez, eu peguei todo o spend deles, que é uma lista de Excel com tudo que eles gastam no ano. Aí eu coloquei em ordem por fornecedor, para ver qual era o fornecedor que eu gastava mais. Aí eu fui olhar lá, o nome do fornecedor que eu gastava mais era um nome esquisito. Eu não lembro bem o nome, mas eu fui visitar esse fornecedor. Aí eu cheguei nele e falei assim: cara, por que eu gasto tanto dinheiro com você? O que você me vende que eu tô gastando tanto? Aí o vendedor foi o cara que me atendeu e me mostrou: Rui, você compra essas coisas comigo, ó. Eu comprava com ele produtos da marca 3M. Adesivo, borracha, um monte de coisa. Aí eu olhei todo aquele conteúdo que eu comprava e falei assim: cara, eu compro muito com esse cara é distribuidor. E se eu ligar lá na 3M... comprar direto. Falar direto com a 3M, será que eles vão me atender? Aí eu liguei pra 3M, foi difícil falar com eles, consegui falar com... Foi na 3M, eu não lembro de qual estado dos Estados Unidos, liguei pro cara, conversei com ele falou: Rui, qual que é o seu volume? Ele começou a fazer cálculo. Aí ele olhou no sistema dele e falou assim: ó, pra ser sincero com você, eu não entendo até hoje por que você não compra diretamente com a gente, por que você fica comprando com o distribuidor. Aí você fala assim: pô, Rui, mas que mancada, você tirou a demanda do distribuidor, né? Não, na verdade eu continuo a demanda com ele, só que a demanda 3M eu tirei dele. Só que quando eu fui falar com a 3M, eu fui falar indicado por ele. Então ele tem ali um percentual em cima do que eu compro na 3M. Para ele abaixou um pouquinho o volume, mas não mudou nada, tranquilo. E aí eu comecei a comprar da 3M diretamente. A gente chama isso de... A gente não chama de saving, na verdade. Nesse projeto a gente chama de cost avoidance, que é um custo evitado. Eu tive um custo evitado de 32%. Caraca. A gente gastava 3 milhões de dólares por ano. A gente gastou bem menos. Com esse projeto, eles conseguiram pegar o valor desse projeto e instalar um sistema novo na empresa. Então, você vê aquela coisa que eu te falei de otimizar recursos, o dinheiro que você tem em caixa da empresa, é gastar de forma melhor. Olha que legal. É igual você faz na sua casa, né? Exatamente, falou tudo. Exatamente. Então você vê que a profissão do profissional de compras vai muito mais do que só ver preço, ele vê estratégia. Só que para eu perceber isso, que dava para comprar com
o distribuidor diretamente, eu tive que falar com o meu requisitante, perguntar para ele porque ele só pede 3M. Eu liguei para ele e falei assim, além da 3M, não tem um concorrente aí não? Ele, tem esse, você vai estudando, você vai garimpando, a gente fala, né? Aprofundando um pouco mais, abrindo o leque. E para aprofundar, você tem que falar com o requisitante, tem que falar com vendas, tem que falar com marketing, tem que falar com a RH, tem que falar com a empresa inteira. Engenharia, os engenheiros não podem ficar de fora jamais. Todas as consultas que eu fiz, eu tinha que falar com o engenheiro. E eu falava com o engenheiro de diferentes filiais. Porque tinha um que preferia 3M, o outro podia ser outra. Tinha um que falava, não muda 3M, senão ele reclamava, entendeu? Então você tinha que ir sabendo aonde você pisa, mais ou menos assim. Genial. Rui, se você pudesse dar um manual rápido de boas práticas para os fornecedores que querem ser estratégicos, quais seriam os 3 pontos? Nossa, que pergunta maravilhosa. Mentira que você me perguntou isso. Verdade. Primeira coisa, olha só. Vamos lá. Eu acho legal falar, primeiramente, o que o profissional de compras odeia. Então, se você, vendedor, já se identificar, você para com isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você entra num site, principalmente site de notícias, acontece muito isso. Você clica num site para você ler uma notícia, aí sai aqueles pop-up em cima de propaganda, um monte de coisa, você fica puto da vida, você fica procurando um X e não acha a merda do X, sabe esse negócio? Quando o vendedor liga para o comprador 2 vezes por semana, quase todo dia, falou, tem alguma coisa aí para mim? Tem demanda para mim? Cara, a gente odeia, velho, a gente odeia isso. Para com isso. Eu vou dar um ótimo exemplo, tá? Tenta você, fornecedor, algum dia se esconder. Tenta se esconder, não divulga onde você tá. Vamos supor que você tem um produto que só você tem. Acredite ou não, eu, comprador, vou te achar. Eu acho você. Teve um dia que eu trabalhei numa empresa que eu precisava comprar uma cabine de caminhão. Sabe aquela cabine de caminhão que tem onde fica o motorista ali, toda aquela cabine, aquela cápsula? Eu precisava comprar uma, só que usada. Eu achei um cara lá no Paraná, no interior do Paraná, que ele tinha uma. O cara perguntou, como é que você me achou? Eu fui falando com até chegar nele, porque eu precisei dele. Então, assim, eu não acho legal quando o vendedor fica cutucando o comprador. Ô, você precisa de mim? Oi, você precisa de mim? Para, velho, com isso. Quando o comprador precisar de você, ele vai te achar, mesmo se você se esconder. A gente vai te achar, porque a gente precisa de você. O que é legal fazer, tá? O interessante é o seguinte. Primeiramente, entender o ciclo de compras do material que você vende. Vou dar um exemplo, tá? Dia dos Namorados. A onda de vendas é flores, cara. Vende-se muita flor no Dia dos Namorados. Dia das Mães, nossa, o pessoal vende flor demais. Então, assim, entenda essa conexão de vendas, que é o período que ele mais compra de você. Você, fornecedor, é a melhor pessoa que sabe sobre mim, comprador, porque você tem um relatório de tudo que eu já comprei de você, há anos atrás. Pega o relatório, olha assim, maravilhoso, tô rindo. Mas é verdade, cara, por que ele não usa isso? Pô, sei lá, ele compra, se ele vende itens de tecnologia, ele tirou o relatório e percebeu assim, caramba, o Rui do Café com o Comprador compra tecnologia de mim em agosto, em outubro. Quando for em julho, manda uma mensagem, liga o Rui, em agosto, quando você comprar, eu vi aqui no sistema tal, já tô preparado. Você quer que eu te mande uma cotação só pra você ter um preço? Não precisa... Puta, cara, eu vou te chamar se você fizer isso. Nossa, você vai ser o meu vendedor favorito da minha vida. Por quê? Você está ajudando. Então, assim, ao invés de vender para o comprador, tenta agregar para o comprador. Agregue para ele. Uma outra coisa, muitas vezes, os vendedores têm falado muito que às vezes o comprador ele pede uma cotação e depois ele some, ele desaparece. Às vezes, quando o comprador está pedindo uma cotação para você, na verdade ele não quer comprar ainda. Na verdade, ele está levantando custos. Lembra aquilo que eu te falei do TCO, Total Cost of Ownership? Ele está levantando custos para entender o projeto, se o projeto vai virar ou não. Caso isso aconteça, não tem problema nenhum você, vendedor, perguntar para o comprador, comprador, você quer que eu te envie essa cotação porque você já tem bid aberto para comprar? Ou você só quer que eu envie para você ter uma base de preço? A gente fala a verdade, não, é só base de preço, não vou comprar agora. Então é legal você ter essa troca, sabe? Esse relacionamento. Perguntar o que não é bom. Não ofende, né? Cara, nem um pouco. E é pros dois, tá? Melhor do que você ficar jogando ali, né? Exatamente. Eu entendo por um lado o vendedor, porque assim, quando o vendedor ele dispara uma cotação, abre uma tarefa lá no sistema dele ou no banco de dados dele, que é uma venda prevista. Ele tem que fechar aquela venda. Ou ele fecha a venda ou ele exclui ela. Então ele é cobrado por aquilo. Eu até entendo.
Só que não é legal você ficar em cima do comprador enchendo as paciências, porque ele está administrando outros fornecedores. E lembre-se que o comprador que você está tentando conectar, ele é o cara mais cobiçado do mercado. Todos os seus concorrentes estão tentando falar com ele. Todos os seus concorrentes. Só que os seus concorrentes estão tentando falar com ele por e-mail, mandando spam para ele, ligando para ele não está atendendo. Que tal você falar com esse comprador, agregando para ele, ajudando? Igual eu falei agora, poxa, o Rui compra o meu material só em agosto. Em julho eu mando uma mensagem pra ele e falo, ó, quando você comprar tal coisa em agosto, lembra de mim, cara. Eu tô aqui pra te ajudar de qualquer forma, segue a minha faixa de preços. Ajuda, agregue pra mim. O que eu acho estranho é que assim, o vendedor, ele tem várias estratégias pra vender. Por que ele não tem estratégia pra falar com o comprador? Então, sabe, isso que eu não entendo. Pô, pra vender pro cliente, ele tem estratégias maravilhosas. Eu te dei um exemplo da mulher do perfume. Eu entrei lá na loja, eu não queria comprar o perfume. Mas a mulher foi tão sensacional que eu comprei o negócio do perfume. Porque ela deve ter usado, sei lá, quais estratégias. Por que o vendedor não usa estratégia com o comprador? E o comprador, quando vai negociar com ele, o comprador usa estratégias. Por que não faz ao contrário também? Me atende antes que eu preciso de você. Antes de eu precisar de você, se você me atender, beleza. Então, assim, para essa coisa de cutucar o fornecedor, é muito chato isso. Já teve fornecedor que quando ele me ligava eu falava, cara, para de me ligar todo dia. Quando eu precisar de você, eu vou falar com você. E, por favor, não entenda isso como ignorância, a gente não está sendo ignorante. É porque o dia a dia do comprador é muito turbulento. É um monte de gente querendo falar com ele ao mesmo tempo. Tudo é pra ontem. Imagina a quantidade de interrupções ali, né? É gigantesco, é gigantesco. Tem profissionais de compras que estão trabalhando muito melhor hoje home office do que quando eles vão pro escritório. É muita coisa. E assim, não é que o comprador, às vezes, parece que a gente falando assim, parece que a gente tá sendo arrogante. Por favor, não entenda assim. É porque é um peso muito grande você gastar um dinheiro que não é seu e você ter que justificar. Da mesma forma que é um peso muito grande pro vendedor vender e fazer o negócio entregar, a gente entende. Então, de novo, é só comunicação, é só ter esse balanceamento. Então, assim, resumindo, para de encher o saco do cara quando o cara não precisa de você. Toda vez que você falar com ele, fale para agregar, ajude ele. Quando ele te mandar um escopo para uma cotação, se estiver faltando um item, ajuda o cara. Sabe, olha, falta isso, se você não fizer tal coisa, você não vai cotar. Seja o parceiro, gere o relacionamento, não fique só na venda. E não deixe o comprador pegar ranço, porque quando ele pega ranço, por Deus, cara. Se ele pega ranço de você, vendedor, não deixe isso acontecer, cara. É terrível. É terrível. Rui, eu teria milhares de perguntas pra fazer aqui, mas assim, a gente ficaria mais 2h30, sem brincadeira. Mas eu queria só pegar uma desse tema que eu acho importante. Como você imagina o comprador daqui 5 anos com a IA no dia a dia? Nossa, perfeito. Eu não só acho, como já está acontecendo, tá? Eu vi acontecer. Então vamos pensar em todos os processos manuais. São eles: recebimento da requisição, análise da requisição, disparar a solicitação de cotação para fornecedor, receber a cotação, comparar preço, negociar, decidir com quem vai fechar, gerar o pedido de compra e mandar para aprovação. Só isso. Tudo isso que eu falei, a máquina já faz. A inteligência artificial já faz, a IA já faz. Aí você fala assim, mas calma aí, Rui, se a máquina já está fazendo, o que eu vou fazer, eu como comprador? Você vai ser muito mais estratégico. Você vai prestar atenção em tudo que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, porque tudo que ele faz vai influenciar em você diretamente. Sabe uma tal de COP30 que teve alguns dias atrás? Você tem que prestar atenção em tudo que aconteceu lá. Você tem que saber quais são os países que estavam lá, quais são os tipos de acordo que eles fizeram lá. Você tem que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo na China, porque a partir do momento que o produto que você comprar hoje no Brasil, ele elevar muito o valor, você vai ter que comprar da China e importar. Você vai ter que prestar muita atenção, é engraçado falar isso, mas precisa prestar atenção, política no Brasil. Você tem que saber o que está acontecendo, porque isso influencia completamente na economia. Então, o comprador estratégico, ele vai ser aquele cara, eu imagino ele mais ou menos olhando um tabuleiro de xadrez. Pensa que tem um tabuleiro de xadrez aqui. Você já viu que o xadrez, os dois jogadores que jogam xadrez, eles não tiram o olho do tabuleiro? Você já prestou atenção nisso? Às vezes a gente vai jogar a dama, é a vez do outro, a gente bate papo, quando é a nossa vez a gente vai ver. Aí... O cara do xadrez tá aqui, ó. Aí você fica pensando assim, ele tá planejando a próxima jogada. Não. A próxima jogada já foi planejada. Ele tá planejando as 2 seguintes jogadas. Por isso que ele tá olhando pro xadrez.
Ele sabe que se o outro movimentar a peça aqui, ele já vai aqui, ele já está 2 jogadas à frente. Então, para mim, na minha opinião, o comprador estratégico com IA vai ser esse cara. É o cara que vai olhar para o tabuleiro e se algum dia, espera a Deus que não, mas se algum dia a gente passar por uma outra pandemia, é o cara que já vai olhar para o mercado chinês e falar assim, eu tenho que comprar máscara, eu tenho que comprar álcool gel. Antes de acontecer, ele já está negociando para comprar. Eu vou dar um exemplo. Na época da Covid, eu estava trabalhando para essa empresa americana. E aí eu lembro que naquela semana o presidente era o Biden e o Biden estava para anunciar em 2 dias em rede nacional se as pessoas iriam voltar para o escritório ou não. 2 dias antes dele anunciar, chegou uma requisição para mim para que eu comprasse 26 mil testes de Covid para a pessoa fazer em casa, que ela mesma abre o kit e faz. 2 dias antes do Biden anunciar se as pessoas vão voltar ou não. Eu já estava negociando com fornecedores. A hora que ele entrou em rede nacional, anunciou, podem voltar para o escritório, eu já tinha negociado, já tinha fechado o pedido e já estava já em rota de entrega. Então, o pessoal vai precisar É isso. E sabe o que é legal? Quem vai te dar esse suporte? A IA. A IA vai trabalhar os dados e falar para você, olha, tem tal coisa acontecendo, olha isso, olha aquilo. Hoje a IA, ela é só o meio. Quem começa o processo é o humano, o meio é a IA para acelerar, o final é o humano. Então, hoje, a IA ela não está tomando nenhuma decisão do tipo, já vou comprar, a não ser que você configure ela para isso. Só que hoje o profissional de compras tem em mãos uma ferramenta que ela acelera processos. Então, para de perder tempo com um planilha do Excel analisando quem que é o mais barato. A IA já faz isso para você. Deixa a IA já falar com você o resultado e te dá análises já. E você que toma a decisão. Então, para mim, o comprador estratégico é esse cara do xadrez. Ele tá olhando o tabuleiro, só que ele tá 2 jogadas à frente já. Ele não tá esperando você jogar a peça agora, ele tá pensando lá na frente. Vai ser exatamente esse profissional. Rui, quem quiser falar com você, fala aí um pouquinho dos seus contatos, Café com Comprador, fala um pouco da plataforma, é o momento de brilhar mais ainda. É a parte de vender o jabá, né? Lógico, aproveita. Agora né? é o comprador tentando vender para o vendedor que está assistindo a gente. Vamos lá, olha só, a plataforma Café com Comprador, hoje nós estamos com mais de 220 horas de conteúdo em compras, tudo gravado, tudo em vídeo. Podcasts, nós temos nas plataformas de streaming mais de 415 episódios, então tem muita coisa para aproveitar. Artigos no blog, a gente tem um pouquinho mais de 120 artigos, tudo em compras, então mesmo que você seja da área de vendas, de marketing, é legal você acompanhar também para você ver o outro lado da mesa e você entender aqueles absurdos que às vezes o comprador pede para você, do tipo, quanto a sua empresa fatura no ano? Manda aí para mim. Você fala, que absurdo, o cara quer saber quanto eu faturo, tem um porquê, e lá a gente explica também. Tudo isso é totalmente gratuito, tá? Você não paga nada por isso. Tá lá para você acessar, que é o cafécomcomprador.com.br. Aí a pergunta é, tá bom, como é que você paga as suas contas, Rui? A gente paga as nossas contas com eventos, com patrocinadores, então você que está assistindo a gente, que é de vendas, você pode ser um dos nossos patrocinadores para entrar em contato com esses mais de 70 mil compradores. Então, a gente fica à disposição. Lá no site tem o próprio menu de contato, você vai falar com a Carol, que é o nosso atendimento, a nossa equipe de atendimento. O pessoal do atendimento. O pessoal de atendimento Carol, é a Carol. As redes sociais, o LinkedIn, Café com Comprador, Instagram, Café com Comprador. Hoje a gente está dando muito treinamento em company, inclusive tem algumas empresas, grupo de vendas, que pedem para a gente dar treinamento de compras para a galera de vendas. Eu acho isso sensacional, a gente dar esse treinamento assim com o coração aberto, que é muito legal. Eu gosto quando o cara senta do outro lado, ele quer entender esse lado aqui, sabe? Eu acho muito legal e eu convido o comprador a entender o lado do vendedor também, que é bem legal. Então a gente faz muito isso e a gente fica à disposição nas redes sociais, no próprio site. As minhas redes pessoais são Rui Magalhães, então por incrível que pareça, eu sou o único Rui Magalhães, Rui com Y, que está nas redes. Rui com Y. Rui com Y, é importante falar, senão não me acha. E nos meus conteúdos eu sempre tento mostrar o que a inteligência artificial está fazendo na área de compras e também nos segmentos corporativos. Então eu sempre tento mostrar a tecnologia lá de fora, o que está vindo para o Brasil. Semana passada eu fiz uma postagem sobre os carros autônomos. Na China você já pede Uber, já vem o carro dirigindo sozinho para você. E é legal para a gente começar a se desafiar daquele jeito de, o Brasil está sempre para trás. Não, o Brasil não está para trás. É legal você ver o que está acontecendo lá fora, porque em algum momento isso vai chegar aqui.
Então, é bem interessante dividir isso. E o meu papel hoje no Café com o Comprador é integrar a tecnologia e a inteligência artificial no mundo de compras e fazer os compradores entenderem que a máquina e a tecnologia jamais vai substituir o emprego deles. É o contrário. Um comprador que já está nessa onda de IA e tecnologia que vai substituir o emprego deles, e não ao contrário. Então, hoje, o meu papel no Café com o Comprador é fazer essa integração. Legal. Rui, deixa uma mensagem assim, que você sugere, que é o seu conselho para os compradores que estão nos vendo hoje. Legal. Teve uma entrevista que a gente fez, eu não lembro de quem, que a época que a gente fazia a entrevista, a última pergunta era assim: deixa 3 dicas pro comprador. Aí eu lembro que o cara olhava na tela e deixava as 3 dicas. Teve um cara que ele deixou uma dica que pra mim é melhor. Ele tinha 3. A dica dele foi: comprador, estuda, estuda e estuda. Essa foi a dica dele. A minha vai ser um pouco ao contrário. Desenvolva conhecimento. Desenvolver conhecimento. Mas é conhecimento que realmente vai fazer a diferença para você. Hoje a gente tem uma tal de internet que tem tudo. Lá tem de tudo. Tem conteúdo de qualidade, tem conteúdo que não tem nada a ver. Exato. Só que você tem o poder do mouse de filtrar esses conteúdos. Então você escolhe o que você quer ver. Usa esse poder, que quando eu comecei em compras ele nem existia, usa esse poder para abranger o seu conhecimento. Uma coisa que eu vejo é que a tecnologia avança, só que o conhecimento humano ele predomina. E minha mãe sempre dizia: conhecimento ninguém tira de você, ele é seu. A partir do momento que ele é seu, divida com os outros, tá? Não guarda o conhecimento só para você. Contribua também. Então, desenvolva o seu conhecimento e divida. É isso que eu tenho de sugestão. Rui, eu quero te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Infinitamente. Que papo legal. Falei, ficaria mais 2h30, passaria o dia com vocês para aprender um montão de coisa. Adorei ouvir um pouco desse outro lado. Eu tinha certeza que ia agregar muito pra gente. Fico feliz. Essa conexão de achar um nicho e acreditar que o conhecimento é a chave, né, disruptiva aí para alcançar novos caminhos, eu acho sensacional. A gente acredita muito nisso, é o nosso propósito, né? O LEDcast, o podcast da Conex LED, não vendemos nada aqui, é só para compartilhar mesmo, bater papo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ser meu amigo comprador, quer ser meu amigo agora, não só os engenheiros, deixa o seu like, compartilhe, envia para os seus amigos. E é isso, e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.